e fala também sobre a chance de um atleta do Palmeiras se mudar para o Cruzeiro. Tem as últimas do mercado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar agora que Bruno Rodrigues pode virar reforço do Cruzeiro. Informação exclusiva do canal, contei nas redes sociais nessa sexta-feira que Palmeiras e Cruzeiro avançaram para um empréstimo até dezembro. Bruno havia sido alvo de propostas do Fluminense e de sondagens / interesse do Internacional. Acontece que a coisa acabou não andando com nenhum dos clubes. O Bruno tem perdido espaço no Palmeiras e já percebeu que dificilmente vai jogar sob o comando do técnico Abel Ferreira. A solução é sair do clube. O Cruzeiro, onde ele já fez excelente temporada em 2023, surgiu como uma alternativa e o empréstimo pode acontecer nas próximas horas. Rejeição do torcedor do Cruzeiro ao nome foi relativamente grande, mas o que se imagina é que o Pedro Lourenço não vai se deixar levar por isso e avance nessa negociação. Empréstimo sem custos, com o Palmeiras bancando parte dos salários do Bruno Rodrigues, que ganha no Palmeiras R$700 mil mensais. Importante registrar que o Cruzeiro nem pensava na contratação de pontas, mas existiu essa necessidade depois das contusões do Sinisterra, do Kenji e do Neisser Villarreal. O que você pensa sobre Bruno Rodrigues voltando ao Cruzeiro? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Tite está cada vez mais perto de ser demitido na Raposa. Parece ser questão de tempo, clima muito ruim, a coisa não tem funcionado. E a partir daí a bola da vez passa a ser Leonardo Jardim. Aqui vem uma informação exclusiva. Antes de deixar o Cruzeiro, durante o segundo semestre do ano passado, Leonardo Jardim teve um problema importante com um membro da diretoria cruzeirense. Ele ficou muito incomodado. Não dá para dizer que esse foi o grande motivo da sua saída. Tinha também uma questão familiar, ele precisava estar mais perto, precisava estar em Portugal no primeiro semestre desse ano. Teve também o calendário do futebol brasileiro que o incomodou muito, mas esse problema com uma pessoa importante do Cruzeiro acabou ajudando na sua saída. E ele só voltaria se esse problema fosse solucionado. Estou para dizer para vocês que a chance de Leonardo Jardim virar treinador do Cruzeiro de novo é pequena. Leonardo Jardim, que já recusou 3 propostas desde que deixou o Cruzeiro. A primeira delas do Flamengo, enquanto as tratativas com o técnico Felipe Luiz andavam complicadas. Depois, mais recentemente, ofertas do Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos e também do Olympique de Marselha. Só para completar o noticiário do Cruzeiro, Kaique Kenji teve um entorse forte no tornozelo, 2 a 3 semanas fora. Já Sinisterra teve lesão no posterior da coxa e vai precisar de 6 semanas até estar recuperado. Ainda amplia um cadinho nessa história, Emerson Pansieri, que a URT lidera o grupo A, o Cruzeiro lidera o grupo C, tem a melhor campanha nesse momento. Jogo que vale demais. Neste sábado, às 7 horas da noite, você acompanha Emerson Pansieri. Um abraço, boa noite. Um abraço para você também, Cirilo. Boa noite para quem nos acompanha aqui na reunião da turma do bate-bola. Estamos em Patos de Minas. E aí, Cirilo, eu vou te falar uma coisa, viu? Daqui a pouco o Cruzeiro vai chegar, mas ó, a galera tá animada, viu? Ó, a turma tá animada aqui, ó. É uma galera aqui na porta do hotel do Cruzeiro, onde o time vai se hospedar, mas tem muita gente aqui acompanhando o Cruzeiro para passar esse carinho, passar também essa força à equipe do técnico Tite, que a gente sabe, né, Cirilo, vem de uma pressão, né? Vem de uma pressão, especialmente depois daquele empate com o Mirassol, primeiro tempo jogando um futebol meio estranho, né, meio esquisito. Essa é a realidade. Mas vamos lá, Cirilo, temos muitas informações, vamos ter ainda também a chegada do Cruzeiro aqui com imagem pra gente registrar, mas teve treino hoje na Toca da Raposa, treino na parte da manhã. E o Arroio e o Japa, que foram baixas no duelo contra o Mirassol, participaram da atividade, ou seja, reforçam o Cruzeiro aqui nesse duelo, nesse jogo contra o RT. Então, estarão entre os relacionados, estarão aqui para essa partida. O Arroio é titular, o Japa, vamos colocar assim, é um jogador que sempre entra, né, na equipe do Cruzeiro. Idade, cria da toca. Então, boas notícias para o técnico Tite. Agora começa uns probleminhas aqui pra gente explicar. Olha só, o Sinisterra teve detectada uma lesão muscular na coxa direita, o Cruzeiro passou essa informação que inclusive antecipávamos ontem aqui na Itatiaia, e aí a informação é nossa, o Cruzeiro não passa prazo de recuperação, vamos colocar que são 6 semanas, são 6 semanas aí de recuperação. Outro jogador que tá machucado é o Kaique Kenji. Kaique Kenji é uma entorse no tornozelo, o Cruzeiro define como estiramento ligamentar no tornozelo direito, e aí umas 3 semanas, a pancada do Yuri do Mirassol foi uma senhora pancada, né, por isso que foi expulso no jogo do Campeonato Brasileiro. E aí
um jogador que vem ganhando, né, a confiança, vem entrando nos últimos jogos do Cruzeiro, é o Ney Zé Villarreal. Ele teve um trauma no pé direito no treino de ontem, por isso não está aqui com o grupo. Vai ser uma baixa aí no banco de reservas do Cruzeiro. Nos 3 casos, né, tratamento conservador, não tem nada de cirurgia, mas esse é o retrato do Cruzeiro. Agora, uma novidade, Cirilo, entre os relacionados, é o Juan Gabriel. Bom jogador esse Juan Gabriel, viu? Atleta, cria da toca, jovem atleta, ganhando então essa oportunidade de estar com o grupo do Cruzeiro aqui para essa partida contra o RT, Estrela. O Panzi, as informações trazidas pelo Pansieri são de fato preocupantes para a montagem do time, né? Porque é muita lesão no mesmo setor ao mesmo tempo, Edu. E algumas lesões por trauma, né? Sim. Porque a lesão... Não tô dizendo que é problema de ninguém, Isso, né? algumas lesões por trauma. São os fatos, né? Que a gente lamenta muito, que é do futebol, infelizmente, aí são problemas pro Tite, num jogo que ele vai muito pressionado para essa decisão contra o RT em Patos de Minas, mas o Cruzeiro depende apenas dele, né? Uma vitória simples deixa o Cruzeiro na primeira colocação geral, é a prioridade, apesar de eu discordar. A estratégia tem dado certo no estadual, tanto que o Cruzeiro tomou a primeira colocação geral da competição, mas tem dado muito errado no Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro amarga uma lanterna, não venceu, teve que segurar o arroio contra o Mirassol porque usou contra o Betim. Isso na minha cabeça não entra, mas eu discordo, mas respeito a estratégia e as prioridades do Cruzeiro, né, nesse início de temporada. E eu acho, Cirilo, que o Tite tem que ser mais treinador, cara. Mais técnico, tem que ser mais Tite. Se eu sou o Matheus Pereira, se eu sou o Caio Jorge, se eu sou o Gerson, eu não quero tomar bronca do Titinho. Eu não quero tomar bronca, eu não quero ser elogiado pelo filho do Tite. Eu não quero que ele me passe a parte tática. Eu não quero ser aplaudido, eu não quero ser xingado por ele. Eu quero ser xingado pelo Tite. Isso é a maneira como o próprio elenco olha pro comandado. Claro, comandante, no caso, eu né? Eu tenho um treinador que tem 2 Copas do Mundo, é campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. E não é ele que me orienta. Então eu acho que isso precisa ficar muito claro dentro do Cruzeiro. O técnico é o Tite. É o Tite que vai dar bronca, é o Tite que vai dar a preleção, é o Tite que vai elogiar, é o Tite que vai te xingar. Tem que ser o Tite, cara. Você fala muito disso em seleção brasileira, você lembra? Claro, as discussões? Com o Dorival naquela Quando época. você coloca o Ancelotti pra comandar, os caras olham pra ele de baixo pra cima, né? É um cara que ganhou tudo a vida inteira. Os técnicos anteriores, os jogadores eram maiores do que o treinador, né? Com as carreiras deles. Então, assim, se o técnico efetivo do Cruzeiro é o Matheus Bach, eu acho que com todo respeito ao Matheus Bach, que pode ter uma carreira brilhante pela frente, mas ele tá muito longe de ser o Tite. O respeito é muito diferente. Eles estão falando da realidade, né? Não estão falando de teoria, é realidade, né? Eu acho que faz diferença. Total. Tá, pode não fazer, eu posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas pra mim faz diferença. Se eu sou o Matheus Pereira, eu quero ser orientado pelo Tite, não pelo Matheus, sabe? Se eu sou o Cássio, eu quero tomar bronca do Tite e não do Matheus. Eu quero olhar pra beira do campo e quem tá me orientando é o Tite e não o Matheus. Isso pra mim faz diferença. Que os atletas me desmintam. Mas pra mim faz a diferença e tem feito a diferença. É bom deixar claro. Absolutamente, estou contigo nessa aí, é a realidade. A imagem lá de Mirassol chamou muita atenção, rodou a rede social aí, e aí não venha com papo de etarismo, tá, gente? De falar que o cara é velho, que não sei o quê, não venha com esse papinho, isso é desrespeitoso. Estamos falando mais da energia ali pro momento, né? De dar uma cobrança, de bater na mesa, de xingar os caras. E assim, se o Matheus Bach vai ser o responsável por fazer isso, e não o Tite, me gera preocupação. Rapidinho, Pansieri, pra eu fazer um comercial. Não, é só para falar desse assunto. É porque o Betão, que jogou no Corinthians, né? Inclusive foi atleta do próprio Tite. Ele levantou uma que eu não tinha visto, né? Levantou uma ideia que eu não tinha visto. E ele falou nas redes sociais uma situação que até me chamou a atenção, que o Tite, ele não faz a bola parada. E ali era um lance de bola parada. E aí o Matheus que dá essa orientação. Né? Então, assim, ele fazendo todo mundo refletir, que todo mundo tem a opinião de falar da energia e acho que tem que falar mesmo, né? Tem que ser um treinador pulso firme, tem que ser um treinador que passe essa convicção pro grupo, e isso é no dia a dia, mas que naquele lance específico daquele recorte, era uma bola parada. E aí a responsabilidade é mais do Matheus do que do próprio Tite. Outros também técnicos têm essa forma de trabalhar com os auxiliares cuidando da bola parada defensiva e ofensiva. Enfim, é só mais uma ideia nessa questão toda que a gente tá abordando no programa. Me perdoe o Betão, ele analisou um recorte da TV. A gente comenta os jogos do Cruzeiro, tá no Mineirão todo jogo. E acontece várias vezes. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias do Cruzeiro todo poderoso, mas você não sabe de nada, né? Deixe então aqui no comentário a sua opinião, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra você ficar sabendo de tudo, né? E não perder nenhum conteúdo quando a gente postar vídeo por aqui. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.